Oi, eu sou a Gabi Xavier e mais cedo lancei um vídeo com várias notícias de animes e mangás e tinha uma notícia muito importante sobre Shingeki no Kyojin. Eu comentei que um documentário que sairia hoje na TV japonesa, que passaria lá pela primeira vez hoje, seria então exibido uma entrevista com o Isayama, o autor de Shingeki no Kyojin. E nessa entrevista, pelo que um site japonês estava divulgando, nós veríamos o último painel do mangá de Shingeki no Kyojin, a imagem que vai finalizar essa história. E aí ficamos todos muito ansiosos, né? Porque o que viria desse painel? O fato é que sim, ele foi mostrado. Um pouquinho depois do meu vídeo sair, a gente pôde conferir qual será a imagem que, segundo Isayama, vai finalizar Shingeki. Vamos comentar disso tudo, mas já deixa o like, se inscreve se você não for inscrito, temos muito que conversar ainda neste vídeo e interpretar e teorizar e tudo mais. E comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa disso, beleza? Vamos lá! Durante esse documentário, do que a gente já tem de tradução, tiveram algumas outras informações legais, nada super bombástico, principalmente nada como esta imagem que vimos, que apesar de pensarmos que poderia ser apenas uma imagem de lembrança sobre o começo da história, uma paisagem, algo contemplativo, não. Ela realmente veio muito reveladora, porém muito ainda cheia de dúvidas, porque além dela ser um esboço, ela também não veio com muita clareza de quem tá ali, do que é aquilo e o que aquilo quer dizer. Antes da gente ver essa imagem, é interessante a gente falar também que durante a entrevista tiveram informações como, por exemplo, que o Isayama está querendo chegar sim logo ao fim dessa história, estamos na reta final, porém ele não deu prazo para isso acontecer. A gente já vem comentando isso aqui no canal, estamos chegando no clímax final, chegando na finalização do mangá, mas isso pode durar ainda um arco inteiro, 1 ano e 8 meses, 2 anos, um pouquinho mais, não temos essa exatidão, mas estamos caminhando para o fim. Ele também disse que quando ele era mais jovem, já desenhando, fazendo seus esboços, uma vez o seu pai chegou, olhou o que ele estava fazendo e falou que ele não tinha o menor talento para ser mangaka, que não ia dar certo porque ele desenhava muito mal. E talvez algumas pessoas, ou muitas pessoas, concordem com isso até hoje, mas a verdade é que mesmo não tendo tantas técnicas como ele mesmo já admitiu no começo de Shingeki no Kyojin, ele conseguiu fazer muito sucesso com a sua história, com o seu traço, que tem melhorado, convenhamos, embora eu não seja especialista nisso, é bom falar também. E ele também comentou que após terminar Shingeki no Kyojin, ele tem algumas ideias sim, provavelmente ele vai criar uma nova história, mas ele só sabe quando ele começa a fazer. Então ele vai terminar Shingeki e aí ele vai parar e ver o que vai fluir para continuar, para começar uma nova história. E agora sim, vamos falar desta imagem polêmica que é a maior informação que a gente teve, visual, bem visual, desse documentário. É a imagem que vai finalizar Shingeki, então pode ser um grande spoiler, só fica se você não tiver problema com isso. Beleza? Então, a imagem que a gente conferiu é um esboço, ela não tá muito detalhada, finalizada, até por isso é difícil a gente dizer quem tá aparecendo ali, mas o que fica claro é que a gente tem um homem, uma figura masculina segurando um bebê. Se é um bebê que a gente já conhece, já viu, se é um menino ou menina, quem é este homem? Aí a gente pode conversar e teorizar já a princípio nesse vídeo, embora eu queira as ideias de vocês, para que a gente possa falar disso com mais calma ao longo de novos vídeos, porque eu acho que temos muito que conversar. Muito importante é que nessa imagem a gente também tem escrito em japonês, você está livre. Então isso pode nos levar para o caminho de que as coisas vão terminar de alguma forma bem em Shingeki, que a trama principal será resolvida. Possivelmente. Isso não significa que não teremos mortes e perdas e muito sofrimento até isso acontecer. Agora eu vou começar a comentar algumas possibilidades de interpretação para essa imagem, de quem é, por que é, o que pode ter acontecido, tudo que eu já consegui pensar nesse curto espaço de tempo rapidamente, e agora eu vou falar muitos spoilers que a gente tem até agora no mangá. Só fica se você não ligar para spoilers da história também. Avisado? Então vamos comentar. A primeira ideia que as pessoas têm quando olham essa imagem, a primeira ideia que eu tive também, era o óbvio de ser Eren Yeager, mais velho, e segurando um bebê que automaticamente muitas pessoas também remetem ao bebê que está prestes a sair da barriga da mãe, se é que ele é real, que ele existe, que é o filho ou filha da Historia. Porque muitas pessoas também criaram a teoria de que esse bebê, por planos muito obscuros e estranhos do Eren, seria do próprio Eren. Então, as pessoas já linkaram quando viram essa imagem, meu Deus,
É a história que teve um bebê e ficou com o Eren e ele conseguiu salvar tudo, acabar com a maldição dos titãs, acabou com toda a história da maldição da Ymir e por isso ele tá lá com o bebezinho que pode ser filho dele dizendo você está livre. Final feliz, felizes para sempre. Mas isso é muito óbvio. Primeiro que realmente pelas costas ali, por mais que possa ter uma aceleração de tempo para chegar um pouquinho mais pra frente, não parece ser exatamente o Eren. Na verdade, lembra muito mais o Grisha, o pai dele. O bebê pode até ser, se estivermos falando de presente ou futuro, o filho da Historia. Mas pode não ser. A outra possibilidade que algumas pessoas apontaram é ser este bebê ou um bebê qualquer com Armin ou o próprio Zeke, porque muitas pessoas esperam que o Eren consiga ser o salvador, aquele com o titã de ataque que conseguiu libertar todos desse drama eterno dos titãs que surgiu com Ymir e tal, só que ele morreria, ele teria um fim trágico, ele se congelaria como Anne com todos os titãs. Muitas pessoas colocam ele como um mártir no fim, a gente até vai comentar sobre essa teoria um pouquinho mais pra frente, só que ele não estaria ali, portanto aquele homem não seria ele. Pode ser, mas eu não consigo enxergar Armin ali. Será que é um outro homem qualquer? Essa é outra possibilidade. E se for um Eldiano qualquer nessa história? Se for alguém que a gente nem conhece e aquele painel final é simplesmente, como a gente já falou, a simbologia de que as coisas, pelo bem ou pelo mal, se resolverão. Toda essa questão dos titãs vai acabar. Porque em outro vídeo que eu já fiz aqui no canal recentemente falando sobre o fim ou provável fim de Shingeki, eu já comentei que eu acho que para a história acabar, a questão dos titãs tem que ser resolvida, de uma forma ou de outra. Eu acharia muito ruim que a gente terminasse em aberto. Então os Eldianos continuarão podendo se transformar e serem utilizados como armas e sofrerem essa coisa do mundo inteiro ter preconceito e raiva deles. Não dá. E pessoas com coordenada ameaçando o mundo, não dá. E titãs originais sendo usados como arma, não dá. Então isso tem que acabar. Os Eldianos têm que ser livres dessas amarras, de qualquer muro, de qualquer ameaça, de qualquer preconceito. Então esse final pra mim mostra que, mesmo que ele tenha um lado amargo, que eu acho que combinaria com Shingeki, de personagens importantes morrendo, de coisas muito tristes acontecendo, de perdas de sangue, vai ter um final minimamente feliz, ou pelo menos de resolução. É o que eu acho, mas ainda há outra possibilidade. Lembra que a gente sabe aqui que a coordenada, ela acessa memórias do futuro e do passado. Lembra que a gente tem no começo da história, primeiro capítulo, a mensagem de pra você daqui a 2000 anos. Sempre houve a teoria que a gente já vai comentar com mais propriedade, mais assim, profundidade. Se vocês quiserem, também é bom dizer, então me digam se vocês querem, sobre essa questão de loop temporal, de um ciclo eterno, de, por exemplo, o Eren do futuro, na beira da morte, possivelmente, com a coordenada, acessando memórias do passado, do seu eu do passado, aquele garoto que teve um sonho que nem sequer tinha a coordenada na época, não tinha nenhum titã, passado, por exemplo, de Eren Kruger, que estava conversando com Grisha e de repente recebeu a memória acessada, por exemplo, do Eren do futuro e pensou em Mikasa e Armin, ou até mesmo do seu pai. Há pessoas que acham que nessa cena poderia ser Grisha e Eren. Grisha no passado e Eren no passado. E por que esse painel aconteceria? Porque de alguma forma o Grisha do passado teria algum vislumbre por causa dessa alteração, ou da coordenada que estava com ele mesmo, ou da coordenada que estava com o seu filho no futuro. Pelos caminhos, ele poderia saber que aquele filho, aquele bebê, seria o papel importante, fundamental para que todos ficassem livres. Talvez ele não tivesse visto exatamente qual seria o futuro, mas ele sabia que aquele bebê era a chave e que ele chegaria lá, vivo ou morto, não sei, mas que ele chegaria. Será que essa é uma fala do passado simbólica pela libertação do futuro, ou essa é uma fala do passado para simbolizar o que algumas pessoas acham que é o ciclo eterno de tentativas do Eren chegar no final e com a coordenada acessar a memória do seu eu do passado e com isso conseguir criar toda uma narrativa para que o final acontecesse da mesma maneira e aquilo ficasse acontecendo over and over again o tempo todo? Será? A gente tá lidando com aquela expectativa de passado, presente e futuro que a gente tem, por exemplo, em mitologias e pensamentos nórdicos de que são tempos paralelos, não tempos um na frente do outro, que passado e presente estão acontecendo ao mesmo momento, futuro também. Eu não sou especialista em teorias do tempo, a gente parece que tá lidando com uma história que de alguma maneira vai tratar disso, porque a coordenada é um elemento
prático disso, ela acessa coisas do futuro e do passado. Por mais que o Isayama possa fazer alterações de como finalizar, parece que algo do passado ainda vai ser importante para o futuro. Essa mensagem dos 2000 anos, muitas coisas ainda precisam ser explicadas. Para mim, esse painel, sobretudo, explica que as coisas vão ser resolvidas. Agora, que aquele é o Eren, que aquele é o bebê da história, isso a gente não tem como confirmar. Eu quero saber os seus chutes, os seus palpites, e se vocês querem que eu aprofunde mais nessas questões, porque agora estamos no calor do momento, falando as primeiras impressões, primeiros pensamentos, porque essa imagem dá muito o que falar. Acho que nisso a gente precisa concordar. Me fala o que vocês pensaram, deixa o like, se inscreve aí se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!